Olá, irmãos e irmãs eleitos do Eterno, que a paz do Altíssimo esteja com todos vocês. O tema de estudo do nosso vídeo hoje é as leis e os mandamentos do Eterno. Irmãos, nós aprendemos lendo as Escrituras Sagradas que, na Antiga Aliança, o Eterno revelou muitas coisas ao seu servo, Machar, o homem que conhecemos como Moisés. Uma de muitas coisas importantes que foram reveladas a Machar, servo do Altíssimo, foram os mandamentos e as leis do Eterno. Machar foi chamado pelo Altíssimo para subir ao Monte Sinai, para receber instruções sobre todas as leis e os mandamentos, que foram escritos numa pedra pelo dedo do Altíssimo. Machar ficou diante da presença do Altíssimo durante 40 dias e 40 noites, observando, ouvindo e aprendendo. Vemos em Êxodo 24. O Altíssimo ensinou a Machar sobre as leis e os mandamentos, para que ele fosse ensinar a todo o povo de Israel. Vemos em Êxodo 31. A instrução das leis e dos mandamentos são descritas pelo próprio Eterno como uma forma de santificar o seu povo, separando-os em todos os aspectos de qualquer nação idólatra e pagã, fazendo deles um povo puro e separado, um povo seu, um povo santo, pois o Altíssimo é santo. Vemos em Levítico 20. Tudo isto e muito mais maravilhas foram feitas pelo Eterno na Antiga Aliança. O Filho do Altíssimo, nosso Salvador, foi enviado para salvar o seu povo dos pecados. As Escrituras Sagradas nos revelam que em tudo Yahushua foi obediente, não fazendo a sua própria vontade, mas a vontade do Pai que está nos céus. O Eterno, nosso Pai Celestial, algumas vezes falou abertamente ao nosso Salvador e a todos que estavam ao seu redor: "Este é o meu Filho amado, a ele ouvi." Como nós aprendemos nas Escrituras Sagradas, em seu sacrifício no madeiro por nós, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E quando a sua alma foi colocada em expiação dos nossos pecados, agradou ao Eterno esmagá-lo. Podemos ler em Isaías 53. Até mesmo em sua morte ele foi obediente, não fazendo a sua própria vontade, mas fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Contudo, ele foi ressuscitado ao terceiro dia para a glória e louvor de Yahuwah, tornando-se justo e justificador, o único mediador entre o Pai e os homens. Ele é soberanamente exaltado pelo Pai. O seu nome está acima de todo nome, para que todos se curvem e confessem que só Ele é o Senhor, só Ele é o Mestre. Tudo isso foi feito pelo Eterno e a antiga aliança foi renovada. Hoje, há muitos ensinos e doutrina dentro de congregações a respeito disto. Um desses ensinos que é compartilhado com as pessoas é que as leis e os mandamentos do Eterno já passaram. Não há mais necessidade de obedecer ao Pai através das leis e dos mandamentos, porque o véu se rasgou e tudo foi substituído pelos dois mandamentos de amor que Yahushua, o Filho do Altíssimo, nos deixou. É assim que ensinam hoje em dia. O questionamento é: teriam sido anuladas, substituídas ou invalidadas as leis e os mandamentos do Eterno pelo nosso Salvador? Seriam válidas para os dias de hoje as leis e os mandamentos do Eterno? Ou era e ainda é coisa de fariseu obedecer às leis e os mandamentos do Eterno? Irmãos, nós podemos encontrar todas as respostas para esses questionamentos e muitos outros dentro das Escrituras Sagradas, que é a nossa base e fundamento da nossa fé, para a glória e louvor de Yahuwah. Como sempre, irmãos, vamos começar o nosso estudo com leitura das Escrituras Sagradas. Se há alguma dúvida a respeito de algum assunto, a palavra do Altíssimo nos guiará, pois ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Recomendamos que você pegue a sua Bíblia para nos acompanhar na leitura e analisar os textos. Lendo as Escrituras, podemos encontrar muitas profecias na Antiga Aliança sobre a vinda do Filho do Altíssimo, Yahushua, como nosso Salvador e como profeta. Podemos ler e observar uma delas através de Machar, Moisés, servo do Altíssimo, no livro de Deuteronômio 18, que diz: Yahuwah teu Elohim te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Davarim, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Isso é confirmado na Aliança Renovada através da mensagem do apóstolo Pedro, chamando os israelitas ao arrependimento, escrito no livro de Atos 3. Porque Machar disse aos pais:
o único Alahim, levantarás de dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Atos dos Emissários, capítulo 3, versículo 22. O Filho do Altíssimo, Yahusha, alertando aos fariseus de que o próprio Moisés e toda a Escritura Sagrada testemunhava sobre a vinda dele, diz em Yahu-Hanan 5: Não penseis que eu vos hei de acusar perante o Pai. Há um que vos acusa, Machá, em que vós esperais. Porque se cresces em Machá, crereis em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não credes nos escritos, como crereis nas minhas palavras? Yahu-Hanan, João, capítulo 5 e versículos 45 a 47. O Filho do Altíssimo, Yahusha, ensinando ao povo e exortando os escribas e os fariseus, em Yahu-Hanan 7, diz: Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Machá a lei, e nenhum de vós cumpre a lei. Por que procurais matar-me? Yahu-Hanan, João, capítulo 7 e versículos 18 e 19. O Filho do Altíssimo, Yahusha, falou também que os fariseus e os escribas ensinam, mas não cumprem aquilo que eles mesmos dizem, colocando fardos sobre as pessoas que nem eles carregam. Yahusha então falou às multidões e a seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Machá se assentam os escribas e fariseus. Portanto, tudo que vos disserem, isso fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Mateus, capítulo 23 e versículos do 1 a 4. Na continuação do texto, nosso Salvador expõe na luz as obras dos fariseus e escribas. O verdadeiro interesse deles era serem vistos por todos, receber a honra dos homens, colocando-se acima dos próprios irmãos. Todas as suas obras eles fazem, a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam seus filactérios e aumentam as franjas dos seus mantos. Gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados pelos homens, Rabi, mestre. Mateus, capítulo 23 e versículos de 5 a 7. O Filho do Altíssimo, nosso Salvador, chegou a chamá-los de hipócritas, porque eles ensinavam a prática das leis do Eterno, mas não cumpriam e também escondiam o mais importante que estava dentro das leis do Pai, que eram justiça, misericórdia e fé. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer, sem omitir aquelas. Mateus, capítulo 23 e versículo 23. As Escrituras deixam bem claro, irmãos, que não obedecer e não cumprir as leis e os mandamentos do Eterno, que eram coisas de fariseus e escribas hipócritas. Os fariseus e escribas não só faziam isto, como também ocultavam alguns ensinamentos das leis do Pai, que são justiça, misericórdia e fé. Sabendo de tudo isto que é confirmado pelas Escrituras, de que não obedecer e não cumprir é que são coisas de fariseus e escribas, será que o Filho do Altíssimo, Yahusha, anulou ou substituiu as leis e os mandamentos do Pai? Vamos nos aprofundar na leitura, irmãos. O Filho do Altíssimo, nosso Salvador, nos ensina muitas coisas a respeito das leis do Pai. Está escrito em Mateus 5. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um Y ou um só sinal, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5 e versículos 17 a 20. Está claro como águas cristalinas, irmãos. Ele disse que não veio para destruir as leis do Pai ou os ensinamentos dos profetas, mas para cumprir todas as leis e todas
todas as profecias sobre ele. O nosso Salvador ainda nos ensina que, se em nossos atos com os nossos irmãos não houver mais justiça do que tinham os escribas e os fariseus, de maneira nenhuma nós entraremos no reino dos céus. Isto porque a justiça dos escribas e fariseus estava em ensinar e não fazer o que eles mesmos ensinavam. Eram hipócritas. O Filho do Altíssimo, nosso Salvador, não só cumpriu e obedeceu todas as leis do Pai, como também nos ensinou a respeito das leis, nos dando lindos exemplos de interpretação das leis do Pai. As interpretações de alto nível do nosso Salvador nos revela que o pecado é gerado no coração, antes mesmo de ser praticado. Vamos à leitura do primeiro exemplo, irmãos. Está escrito em Matitiahu 5. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Matitiahu, Mateus, capítulo 5 e versículos 21 e 22. O Filho do Altíssimo está nos revelando que o ódio contra uma pessoa já é uma forma de assassinato. Apesar da pessoa que odeia o seu irmão não ter praticado o pecado já está em seu coração, apenas aguardando o momento para ser praticado. Até mesmo insultos direcionados aos irmãos são completamente condenados pelas Escrituras. Ódio é pecado, irmãos. Se você que está nos ouvindo odeia alguém, arrependa-se, ore ao Pai Celestial em nome do seu Filho amado e peça perdão. Vamos buscar obedecer ao nosso Pai, pedindo que o seu amor e a sua justiça resplandeçam através das nossas vidas, para que, por meio da fé, possamos alcançar outros irmãos, a fim de que o nosso Salvador seja glorificado e os irmãos, sendo salvos, deem frutos para o reino do Pai. Talvez você questione, mas e se em um momento infeliz uma pessoa matar a outra por acidente, sem ódio? As leis do Eterno falam sobre isso? Irmãos, as Escrituras Sagradas nos ensinam sobre isto também, para quem mata por engano e sem ódio, como um acidente. Vamos ler, está em Davarim 19, que diz: e este é o caso tocante ao homicida que se acolher ali, para que viva, aquele que por engano feriu o seu próximo a quem não odiava antes, como aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e, pondo força na sua mão com um machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo, e este morrer. Aquele se acolherá a uma destas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não vá após um homicida, quando se enfurecer o seu coração, e o alcançar, por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois o não odiava antes. Davarim, Deuteronômio, capítulo 19, versículos 4 a 6. Este é um dos exemplos que podemos ler nas Escrituras. O Eterno ordenou que fossem construídos 3 locais para a pessoa que matou sem ódio e por acidente. Os locais estariam bem distantes para que o parente da pessoa morta, com seu coração ardendo, querendo vingança, não alcançasse aquele que o matou, porque matou sem ódio. Irmãos, em uma morte sem ódio por acidente não há culpados. As leis do Eterno protegem a pessoa que fez tal ato sem ódio e também protege o parente da pessoa que quer vingar, matando a pessoa sem culpa. Somente um pai que sonda o coração dos homens pode amar tanto desta forma, protegendo os dois. Mas infelizmente há pessoas que não enxergam o amor e a justiça do Pai Celestial na antiga aliança, nas suas leis e nos seus mandamentos. Vamos à leitura do segundo exemplo, irmãos. Continuamos em Matitiahu 5. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Matitiahu, Mateus, capítulo 5 e versículos 27 e 28. Desta vez, o nosso Salvador nos revela o pecado do adultério cometido no coração, apenas ao olhar para uma mulher e cobiçar. Talvez alguns irmãos argumentem: cada vez mais as mulheres estão mais sensuais e vestindo roupas curtas que mostram partes do corpo.
O sistema do mundo impõe através da sociedade modas pagãs e abomináveis diante do Eterno, não só para mulheres ímpias, mas para as que creem no Eterno também. Infelizmente, até as irmãs na fé têm se vestido segundo a moda do mundo, ignorando todos os conselhos das Escrituras. Como é possível não pecar nisso hoje em dia? Irmãos, digo a vocês como homem, é possível sim. Nós devemos buscar ao Pai de todo o nosso coração, orando ao Eterno, até que haja temor em nossos corações, sempre pedindo ao Pai Eterno que nos ajude através do seu Santo Espírito. Não estou dizendo que você seremos perfeitos ou nunca falharemos, mas quando há temor pelo Pai em nossos corações, desejamos cada vez mais se afastar daquilo que Ele abomina e condena. Quando a situação for complicada e você notar que não há como ficar, podemos fazer como José, quando foi tentado pela esposa de Potifar. Ele fugiu, não porque é covarde, mas porque temeu em pecar contra o Eterno. Nós também podemos fazer como diz o conselho do apóstolo Paulo, ao jovem Timóteo: fuja, saia ou mude do ambiente, irmão. Se afaste de onde está ocorrendo essas coisas e com quem está ocorrendo também. Tudo isto para a glória e louvor de Yahweh, nosso Pai Celestial. Vamos à leitura do terceiro e último exemplo, ainda em Matitiahu 5, que diz: Também foi dito: quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adúltera. E quem casar com a repudiada, comete adultério. Mateus, capítulo 5, versículo 31 e 32. Mais uma linda interpretação de alto nível do Filho do Altíssimo, nosso Salvador, que nos revela o pecado no coração dos homens antes mesmo de ser praticado. A única forma justificada de haver separação entre um homem e uma mulher, segundo não nós, mas as Escrituras Sagradas, é a causa de infidelidade. Se a justificação da separação não for essa, então ambos devem continuar juntos, assim como dizem as leis do Eterno. O Altíssimo no começo fez um homem e uma mulher e os fez para viverem juntos. A união de um homem e uma mulher em uma só carne é feita pelo Pai Celestial e não por homens. Talvez alguns irmãos argumentem: quando se está casado há anos, existem muitos problemas. Há brigas por muitos motivos. Já não é mais o mesmo relacionamento de quando era no começo. Mesmo que os dois queiram separar, não pode? Segundo o que diz as Escrituras Sagradas, a única razão é a infidelidade, como nós lemos. Isto não significa que o homem e a mulher precisam levar a relação desgastada e cansativa até o fim da vida. Isto, na verdade, é um sinal de que há pouca busca pela presença do Pai na vida do homem ou da mulher, e até mesmo falta de sabedoria do Altíssimo por parte de um dos dois ou ambos juntos. Este é o nosso conselho, com temor ao Eterno e com base nas Escrituras Sagradas, para os irmãos e irmãs que nos ouvem. Em tudo tenham ordem e decência, buscando sempre ao Pai e a sua justiça em primeiro lugar. Talvez você questione: como poderíamos cumprir e executar as leis do Eterno nos dias de hoje? Vamos ver um lindo exemplo de execução das leis do Eterno, baseado na justiça, na misericórdia e na fé. Assim como nosso Salvador exortou os fariseus para que ensinassem ao povo. Yahusha, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou machar que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Yahusha, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como se insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e lhe disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Yahusha e a mulher ali em pé.
Então, erguendo-se Yahuxa, e não vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Yahuxa: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Yahu-Hanã, João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. As leis do Eterno realmente dizem que uma mulher encontrada em adultério deve ser apedrejada porque se prostituiu. Porém, para que a justiça da lei seja executada, somente alguém que é justo diante do Pai pode executar. Nós, homens pecadores, não podemos executar juízo sobre o pecado de outras pessoas. Por isso, nenhum deles lançou pedras na mulher adúltera. Contudo, isto nos mostra que as leis do Eterno não foram substituídas ou anuladas. O Filho do Altíssimo cumpriu, nos mostrou como cumprir e obedecer todas. As leis são um meio de conduzir o povo à justiça, a misericórdia e a fé no Altíssimo. Somente o Filho do Altíssimo é justo para julgar segundo as leis do Eterno. Talvez alguns irmãos questionem, mas e aqueles 2 mandamentos que o Filho do Altíssimo disse? Não é para cumprir só aqueles 2? Não é para obedecer só aqueles 2? Amar o Pai e amar o próximo? Irmãos, vamos buscar nas Escrituras e encontraremos as respostas. O primeiro é: E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Yahuxa disse-lhe: Amarás a Yahu teu Elohim de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Matitiahu, Mateus, capítulo 22, versículos 35 a 38. O texto diz, irmãos, que um doutor da lei interrogou o Filho do Altíssimo, achando que poderia tentá-lo a responder de forma errada ou inadequada de acordo com as leis do Pai. Ele deixa bem claro a sua intenção quando ele pergunta qual é o grande, porque seria um único mandamento maior de todos, sendo que muitas são as leis e os mandamentos do Eterno revelados na Antiga Aliança. Mas a resposta do nosso Salvador é maravilhosa. Mas será que este primeiro mandamento que o nosso Salvador trouxe como resposta ao doutor da lei é algo novo? Vamos ler em Davarim 6, que diz: Ouve, Israel, Yahu nosso Elohim, Yahu é único. Amarás, pois, Yahu teu Elohim de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Davarim, Deuteronômio, capítulo 6, e versículos 4 e 5. Podemos ver tão claro como águas cristalinas que este mandamento é um dos mandamentos das leis do Eterno, que estão na Antiga Aliança. Talvez você pergunte, mas e o segundo mandamento? Vamos continuar a leitura. E o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Matitiahu, Mateus, capítulo 22, versículo 39. Este mandamento também está nas leis do Eterno, revelado na Antiga Aliança. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahu. Levítico, capítulo 19, versículo 18. O Filho do Altíssimo finaliza a resposta ao doutor das leis dizendo: Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Matitiahu, Mateus, capítulo 22, versículo 40. Vocês veem, irmãos, o nosso Salvador não trouxe mandamentos novos, nem substituiu nenhuma das leis dos mandamentos do Eterno. Ele nos ensinou como podemos cumpri-las, obedecendo ao Pai Celestial. O nosso Salvador nos ensinou que toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos para serem cumpridos. Isto significa dizer que as leis e os mandamentos do Eterno dependem de amor para serem cumpridos. O apóstolo Shaul, Paulo, deixa isso muito claro na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. O nosso senso de justiça e de amor foram corrompidos pelo pecado. Nós não sabemos do nosso próprio entendimento como obedecer e amar ao Pai Celestial. As leis e os mandamentos são as instruções que foram dadas pelo Eterno para nos ensinar como devemos obedecê-lo, amá-lo e adorá-lo. Não podemos pensar que no nosso achismo estamos obedecendo e amando ao Pai, frequentando congregações onde a doutrina não tem base nas Escrituras, cantando músicas sem entendimento e, pior, pregando as Escrituras sem obedecer. Não devemos adorar objetos, ter pessoas como ídolos. Devemos proclamar e reconhecer que Ele é o único, verdadeiro e soberano Deus em toda a terra.
Não devemos ter ídolos, não devemos fazer e nem comprar ídolos de madeira, nem de gesso, nem de material nenhum. Nós devemos louvar, adorar, reverenciar e nos dedicar para o Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, segundo a maneira que Ele nos ensina, e não do nosso achismo. Talvez você questione como podemos demonstrar mais amor e mais obediência pelo nosso Criador, não fazendo marcas, perfurações, desenhos e outras coisas na nossa pele, não cortando ou danificando os nossos cabelos, a nossa barba, do mesmo modo que as mulheres não devem cortar os seus cabelos e nem se vestir de forma vulgar e sensual. Talvez você questione também, mas como eu faço para amar o meu próximo? Não devemos falar mentiras contra o nosso próximo, o nosso semelhante, contra os nossos irmãos ou irmãs. Não devemos fofocar e nem estar no meio de fofocas. Isso é abominável aos olhos do Eterno. Não devemos cobiçar a mulher, a esposa do nosso semelhante, do nosso irmão. Não devemos cobiçar nada, nenhum animal e nenhum bem que ele ou ela tem. É assim que as Escrituras Sagradas nos ensinam a fazer a vontade do Pai e amá-lo. É assim que as leis e os mandamentos do Altíssimo nos ensina como devemos amar o próximo. Mas e as pessoas que sabem dessas coisas e vivem sem obedecer às leis e os mandamentos do Eterno? Pois é, irmãos, infelizmente há pessoas que não têm conhecimento disto por não terem acesso à leitura das Escrituras ou acesso à internet como nós temos hoje. Pessoas que dependem ou dependeram da liderança de homens corruptos em seus corações, ensinando que são desnecessárias as leis e os mandamentos do Eterno. Mas também tem pessoas que têm conhecimento e têm acesso às Escrituras, mas ignoram, rejeitam toda a lei do Eterno e os profetas, dizendo serem coisas antigas, coisas que não devem ser mais observadas ou obedecidas. O nosso Salvador, Filho do Altíssimo, fala a respeito disso. Vamos ler em Matitiahu 7, que diz: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Matitiahu, Mateus, capítulo 7 e versículos 21 a 23. Vejam, irmãos, o que diz as Escrituras Sagradas: não é toda pessoa que clama ao Pai que será salva, mas as pessoas que fazem a vontade do Pai que está nos céus. O nosso Salvador ainda nos revela mais: pessoas que usaram a fé em nome do Filho do Altíssimo para profetizar, para expulsar demônios e até mesmo realizar milagres. Essas pessoas também serão condenadas. Vejam que impactante e aterrorizante para a surpresa dessas pessoas. O nosso Salvador diz: nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. A palavra que é usada aqui é iniquidade. Mas o que é iniquidade? Qual a relação entre iniquidade e as leis e os mandamentos do Eterno? Irmãos, a palavra iniquidade que foi usada no texto vem do hebraico aum, união das palavras ayan, vav e nun sofit, que significa culpa, culpado ou punição. Também vem do grego koine, a palavra anomia, que significa propriamente estar sem lei ou viver sem lei. Anomia vem da palavra raiz anomos, que significa sem lei, perverso ou transgressor. Mas quando estamos lendo as Escrituras Sagradas, de que lei estamos falando? Dos homens? Ou a lei do Pai? Quem pratica iniquidade significa dizer que é culpado, é perverso, é transgressor, está sem lei, vive sem lei. Logo fica claro que a mensagem de Matitiahu, Mateus 7, 21 a 23, está direcionada a pessoas que, apesar de realizarem coisas com a fé no Filho do Altíssimo, são pessoas que vivem sem as leis do Eterno, no achismo, achando que sabem amar ao Pai ou ao próximo com base no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria, e não no que as Escrituras Sagradas
nos ensinam. A estas pessoas ele dirá abertamente que nunca os conheceu e ainda ordenará para que se afastem dele todas essas pessoas que vivem sem as leis do Eterno, que vivem em desobediência ao Eterno, que quebram as leis do Eterno continuamente, porque são transgressores, são perversos, são culpados. Apesar da clareza dos ensinamentos do nosso Salvador, Filho do Altíssimo, deixados nas Escrituras Sagradas, ainda há pessoas que, com ou sem conhecimento, não sabemos. Ensinam que as leis e os mandamentos são de Moisés, como se as leis e os mandamentos que Machar recebeu fossem de homens. Mas nós lemos e aprendemos nas Escrituras que Machar, Moisés, ficou diante do Todo-Poderoso 40 dias e 40 noites, observando, ouvindo e aprendendo. Quando as pessoas cometem este erro hoje em dia, é o mesmo que cair na contradição de Coré. Há uma citação no livro de Yahudá, Judas, na Aliança Renovada sobre este assunto. Exatamente, irmãos, Coré se levantou contra Machar. Moisés não se autoproclamou líder de ninguém, muito menos foi levantado líder pelo povo. Foi o Altíssimo que escolheu ele para ser seu servo, para libertar o povo da escravidão e guiá-los pelo deserto até a terra que o Eterno prometeu. Coré era sacerdote da descendência de Levi. Ele reuniu 250 homens, que não eram homens simples, eram homens envolvidos na congregação. Seria quase o mesmo que dizer que Coré, nos tempos de hoje, se reuniu com presidentes, vice-presidentes, diáconos, presbíteros, bispos e outros tipos de cargos que homens tomam posição para levantar uma rebelião contra Machar, Moisés. Irmãos, leiam o livro de Números, capítulo 16 completo. É impactante, terrível e maravilhoso o que acontece quando o Altíssimo se revela a todos nesta rebelião contra o seu servo. O mais incrível de tudo, irmãos, é que o Filho do Altíssimo, quando se transfigura em um monte na presença dos discípulos, aparecem Eliarro, Elias, e Machar, Moisés, na transfiguração e conversam com o Filho do Altíssimo. Irmãos, tanto Machar como Eliarro foram vistos na transfiguração da glória do Filho do Altíssimo. Poderia ter sido qualquer outro profeta junto a Eliarro, Elias. Machar, Moisés, foi visto na glória da transfiguração do nosso Salvador, mas infelizmente até isso as pessoas ignoram e caem na contradição de Coré, assim como está escrito no livro de Yahudá, Judas. Com tudo isso sendo mostrado e confirmado nas Escrituras Sagradas, ainda há irmãos e irmãs que usam alguns textos das cartas do apóstolo Shaul, Paulo, para dizer que as leis e os mandamentos não são mais válidos, como se o próprio apóstolo Shaul estivesse pregando contra as leis e os mandamentos do Eterno. A palavra fim, usada no texto, vem do hebraico katz, união de kuf e tzad sofit, que significa finalidade, objetivo. Também vem do grego a palavra telos, que significa finalidade, objetivo principal ou objetivo final, cumprimento, consumação. O texto de Romanos 10:4, escrito pelo apóstolo Shaul, quer explicar que a finalidade, o objetivo, o cumprimento da lei é Hamashia, para a justiça de todo aquele que crê. As leis e os mandamentos não acabam nele, se cumprem nele, assim como o nosso Salvador nos diz em Mateus 5, eu não vim para revogar ou destruir a lei, mas para cumprir. Temos outro exemplo disto. O apóstolo Shaul, falando a respeito das leis do Eterno, dá um conselho a todos, que, referente à circuncisão, quem já está que fique, quem não está, não faça. O que é verdadeiramente importante é observar, obedecer, cumprir os mandamentos do Eterno. O apóstolo Shaul, Paulo, sempre pregou contra a circuncisão, irmãos, porque apesar de ser um dos mandamentos da antiga aliança, é um sacrifício feito na carne. Todo sacrifício feito na carne já foi feito de forma perfeita e completa pelo nosso Salvador, quando ele entregou a sua alma em expiação dos nossos pecados no madeiro. Então entendemos que não há mais necessidade de sacrifícios na carne, irmãos. A circuncisão é feita no coração e no espírito, mediante a fé no sacrifício do nosso Salvador, como está escrito em Romanos 2.
Agradecemos a todos que assistiram e ouviram até este momento. O vídeo ficou longo, pois foram necessárias muitas explicações e comparações dentro das Escrituras Sagradas. Através desse estudo, chamamos os que nos ouvem ao arrependimento sincero, desejando que sejam alcançados pela verdade clara e pura das Escrituras, sendo salvos e libertos em nome de Yahushua, para a glória e louvor de Yahweh. Até o próximo vídeo, se assim for da vontade do Pai Celestial. Shalom a todos.